Mas as pessoas precisam respeitar um pouco mais. E nas duas últimas foi patético. E essa impaciência da Flamimimi é um negócio insuportável, né? Fala, Casão. Eu discordo numa coisa com o do Mauro. Discordo numa coisa. Eu não acho normal. Tá desequilibrado. Né? Então você não pode, você tem que saber dosar. Após o debate sobre o Flamengo, que venceu o Inter por 1-0, Casagrande mandou a real para o Mauro César. Veja só. E essa impaciência da Flamimimi é um negócio insuportável, né? Ontem, depois do jogo, fiz uma live no meu canal no YouTube, aí um camarada falou assim, não, Luiz Araújo foi péssimo. Eu falei, mas vem cá, o cara fez assistência. O primeiro chute ao gol que o Rocher defendeu foi dele. Fez desarme no campo de defesa, voltou acompanhando, roubou bola e tal, e no final do jogo só não fez o segundo gol porque ele espirrou o taco. A única chance que o Flamengo teve no segundo... Aliás, a única chance que o jogo apresentou no segundo tempo. A jogada do Cebolinha, a bola meio que espirrou, e ele foi chutar, ele tinha que pegar de primeira, se ele domina ali, chega a marcação. Tentou de primeira e não saiu bom chute, o Rocher fez uma importante defesa. O cara não gostou. Mas por que colocou o Bruno Henrique? O Bruno Henrique decidiu o jogo. É difícil, né, cara? As pessoas imaginam que os jogos vão ser todos goleados. Internacional. O Felipe Luiz falou isso, né? Inclusive, é um time inferior ao Flamengo? Mas é um bom time. Claro. Ele não paga o Thiago Maia, mas ele contrata. Ontem contratou lá o jogador, o Alan Rodrigues, lá do Argentino Júnior, titular e tudo, já barrou Bruno Henrique, volante, outros caras, né? Agora é ele que joga. Então, tem bons jogadores. O Internacional ontem não criou nenhuma chance de gol. Para reforçar o que o Arnaldo está falando, não teve nenhuma chance. E isso não é a defesa do Flamengo, isso é o time que defende bem. E o time joga, não são 4 atacantes na prática. É 4-2-3-1. Perfeito. Tem os 2 volantes e os 3 ali que ficam atrás do centroavante, ora o Pedro, ontem o Bruno Henrique, o Plata, o Luiz Araújo, o Plata e o Samuel Lino, eles voltam e recompõem o tempo todo. Então o time defende com muita gente também. O adversário teria pouca chance. O Flamengo tomou 8 gols em 18 jogos do Brasileiro. Agora o que acontece? Ninguém passa impune de perder os 2 volantes que saíram machucados, Pulga e De La Cruz. Ganhou o Jorginho, mas o Jorginho não jogou com o De La Cruz e com o Pulga ele jogou só no Mundial e se machucou contra o Bayern de Munique. Só volta daqui a um mês, mais ou menos, é a previsão. Teve uma fratura no pé. O De La Cruz deve voltar em Porto Alegre, mais provável quarta. Danilo também. Então, opção para a zaga, Danilo não tem. Os 2 volantes não tem. Aí você olha a diferença de você ter esse trio para revezar. De La Cruz, Pulga e Jorginho. E você não ter esses 2, tem Jorginho, Everton Araújo e o Alan, né? Então você tem uma queda. O lado direito, que era o mais forte, foi embora. Foi embora o Wesley, foi embora o Gerson. Contratou, sim, mas o Royal não consegue jogar como jogava o Wesley. Não consegue executar tudo que o Wesley executava. Nem seria possível em tão pouco tempo. Estava mesmo sem jogar. O Saul, acho que não está ainda na melhor forma, tanto que nem ter sido muito utilizado. Então são várias mudanças, isso demanda tempo, né? E ontem ele jogou a Arrascaeta, que é o jogador mais criativo, o cara mais decisivo do ano no Flamengo, né? E um dos artilheiros do campeonato, atrás só do Caio Jorge. Então você pega, por exemplo, ontem foi um jogo de Libertadores, daquele de pouca chance de gol. O Internacional teve 27% de posse de bola no primeiro tempo, entrou para se defender. No segundo, saiu para o jogo, teve personalidade, fez uma boa metade inicial do segundo tempo. E o Flamengo precisava ter uma transição mais eficiente. Esse foi o problema maior, eu acho. Segundo tempo, eu não vejo como uma queda acentuada, porque, primeiro, nenhum time vai fazer aquela marcação forte no primeiro tempo e manter no segundo. É humanamente impossível. Então, você tem que fazer a vantagem. A vantagem o Flamengo fez. Não conseguiu ampliar. No segundo tempo é normal, o adversário vai sair, você vai esperar, mas faltou o quê? Qualidade e velocidade para contra-atacar, para quando receber a bola, acelerar o jogo e incomodar o Internacional, porque os espaços que não havia no primeiro tempo, eles estavam lá no segundo. Isso foi, para mim, o maior defeito do Flamengo no jogo de ontem. E o Inter não conseguiu criar. Acho que foi o grande problema. O Inter não criou. Se defendeu bem, tanto que o Flamengo teve pouquíssimas chances também. Se pegar o volume de jogo do Flamengo, o tempo que ficou no campo de ataque, as claras chances, foram muito poucas. É muito dependente do Alan Patrick, né? Exato. E o Alan Patrick não conseguiu jogar. Não estava inspirado. Então, pouco espaço para ele também, muitas vezes, que tentou ali no segundo tempo. Então, consequentemente, o Inter criou pouco. Mas se defendeu bem. Os 2 times se defenderam bem. Mas as pessoas precisam respeitar um pouco mais, sabe? Assim, o nível dos adversários, a dificuldade e a competição. E estamos falando do Flamengo que fez uma Libertadores horrorosa, ridícula, e nas 2 últimas foi patético, eliminado pelo Olímpia. Ontem teve uma também assim, não. Contra o Olímpia também foi só 1-0. Gente, você acha que o Olímpia tinha um time há 2 anos melhor que o Internacional? Não tinha. Eu discordo numa coisa com o do Mauro. Discordo numa coisa. Eu não acho normal queda no segundo tempo, porque o jogo tem 90 minutos. Se o time cai tanto no segundo tempo porque marcou forte no primeiro, tá desequilibrado.
né? Então você não pode, você tem que saber dosar, o time tem que saber dosar, ou então aperta como apertou, massacra como massacrou, fica com a bola 100%, quase ficou, e faça mais de 2 gols, faça mais de 1 gol. Aí você vai pro segundo tempo em casa e cai daquele jeito, é porque se perdeu a intensidade, se desgastou porque marcou muito forte no primeiro tempo, é desequilíbrio. Tá faltando dosagem aí, porque são 90 minutos para jogar. Você não pode se desgastar em 45 e depois vir pro segundo tempo e ser apertado. Não foi massacrado, né? Que o Inter não teve grande chance de gol, mas a bola ficou rondando ali o campo do Flamengo o tempo todo. E eu acho também, outra deficiência que eu falei antes, que é o seguinte, o ataque do Flamengo no segundo tempo parecia uma parede. Batia e voltava, a bola batia e voltava, e o Inter continuava indo, né, com a bola no campo do Flamengo, sem criar, mas apertando, porque não tinha ninguém na frente que segurasse a bola. Os caras estão voltando para marcar, hoje em dia é necessário, pelo menos a maioria dos times jogam dessa maneira, tem que ter uma recomposição rápida, tem que ter 2 jogadores que são velozes, dribladores para o contra-ataque, mas esses caras têm que voltar. Ok, eles estavam fazendo bem, mas não é só isso uma equipe de futebol. O papel deles não é só esse, né? Eu achei que o Luiz Araújo jogou bem. Eu discordo do cara que mandou a mensagem para você ontem, Mauro. Eu achei que o Luiz Araújo jogou bem, né? Mas, assim, tem que voltar para marcar é uma parte da função. A outra parte da função é agredir o adversário, criar chances, chutar no gol, sabe? Foram 45 minutos do segundo tempo, eu tô falando do Flamengo, né? De uma diferença gigantesca daquilo que fez no primeiro tempo pro segundo, né? Então, eu acho o seguinte, pode ter sido uma estratégia para usar o contra-ataque, porque o Felipe Luiz achava que o Inter ia sair para cima para tentar o empate? Pode ter sido. Se foi, ela não funcionou. Agora, se foi queda de rendimento, queda de intensidade, falta de força para continuar com a marcação, pressão que fez no primeiro tempo, diminui a pressão no primeiro tempo e joga 2 tempos numa melhor condição. Não pode ter uma queda de rendimento físico, de intensidade por 45 minutos, o segundo tempo inteiro praticamente, né? Então, como eu falei, eu acho que foi suficiente, eu acho que o Flamengo vai classificar. Eu não acho que o Inter vai fazer a partida do ano, porque tem um Flamengo do outro lado que, mesmo que jogar só meio tempo como jogou ontem, pode fazer gols, pode ganhar a partida, enfim, eu acho que o Flamengo classifica. Ou seja, galera, cada um tem sua opinião, né? Independente do Mauro César ter a opinião dele e também o Casagrande sobre esse tema polêmico que o Flamengo se doou muito no primeiro tempo e no segundo tempo baixou muito, o time não conseguiu render muito bem durante a partida. O importante é que o Flamengo conseguiu sair com a vitória. Cara, eu não consigo entender porque tem alguns torcedores indignados porque o Flamengo... É porque as pessoas, alguns torcedores, não todos, né? Acabam querendo menosprezar o time rival, achando que o time que o Flamengo vai enfrentar é um time pequeno, é um time ruim, e não é assim, né? Tem suas dificuldades também. O Flamengo, cara, perdeu grandes jogadores aí, Wesley, Gerson, entre outros. Cara, faz parte, né? O importante é que o Flamengo consiga sair com a vitória, consiga jogar bem. E não jogou ruim, apesar de não ter saído com um placar muito elástico, um placar muito grande, para de fato ali conseguir garantir já a classificação para as quartas de finais da Libertadores da América. Tem tudo para ganhar. Tem o empate do Flamengo, se o Flamengo empatar, vai sair com a vantagem, vai conseguir se classificar para as quartas de finais, mas o importante é você, cara, ganhar. O importante era o Flamengo sair com a vitória. E conseguiu. Maracanã lotado, as pessoas apoiando o time do Flamengo, e o Flamengo conseguiu sair com essa vitória. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui. Se você é torcedor do Flamengo, se você acompanhou esse jogo, você acha válido as críticas em cima do Felipe Luiz, as críticas em cima também do time do Flamengo, que baixou um pouco ali a sua efetividade no segundo tempo, não no segundo tempo por completo, mas em uma parte ali. O Flamengo no primeiro tempo teve grandes posse de bola ali, mas no segundo tempo cansou. Inclusive o Bruno Henrique, cara, ele mesmo falou, estava ele extremamente
cansado. É impressionante, cara, como o Bruno Henrique, nesses momentos assim que o Flamengo precisa, jogo grande, jogo decisivo, ele sempre está lá. É um cara que nesses jogos aí grande tem que começar jogando, porque ele é extremamente decisivo. Comenta aqui embaixo a sua opinião se essas críticas em cima do Flamengo, elas são válidas. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.